nós iremos apresentar o artigo Paradoxos da Tecnologia, Consumidor, Conhecimento, Emoções e Estratégias de Coping ou de Enfrentamento. Nós vamos ver qual é a relação que existe entre o consumidor e a tecnologia, quais são os conhecimentos que o consumidor possui de uma determinada tecnologia, quais são as emoções que esta tecnologia desperta no consumidor e quais são as estratégias que este consumidor pode se valer para se precaver contra alguns elementos negativos que a tecnologia possa despertar neste consumidor. Este artigo ele foi escrito por dois autores, David Meek e Susan Fournier. Então está aí os dois autores, nós preparamos um pequeno roteiro para a nossa apresentação, para a proposta de apresentação. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa, depois vamos entrar no campo, na seara da tecnologia e, por fim, do paradoxo, assim concluindo o artigo. No caso da pesquisa, a pesquisa ela tem como objetivo, o objetivo do artigo dessa pesquisa foi investigar as perspectivas e significados e as experiências dos consumidores em relação à utilização dos produtos tecnológicos, ou seja, daquilo que traz algo de tecnologia. Em relação à definição da tecnologia, do que é tecnologia para os autores, nós daremos mais à frente. Para isso, os autores se utilizaram de um referencial teórico que continha elementos de tecnologia, paradoxos, pós-modernismo, psicologia clínica e social. O método foi multimétodo, na verdade, mas mais voltado para a área qualitativa. A coleta de dados se fez por questionário, por um grupo focal, por uma entrevista fenomenológica com 29 famílias, e a análise de dados foi feita por uma análise de conteúdo. E o resultado que foi alcançado ao final dessa pesquisa foi que era necessário conceituar o paradoxo em relação ao consumidor de tecnologia. Então, uma nova estrutura conceitual sobre os paradoxos dos produtos tecnológicos e suas influências nas reações emocionais e nas estratégias comportamentais de enfrentamento ou de coping. Agora, nós iremos ver o que os autores trazem em relação à tecnologia. A tecnologia, para os autores, na sua conceituação, ela remonta à época de Aristóteles. Aristóteles ele conceituou o desenvolvimento e o conhecimento a respeito da tecnologia. O capitalismo promoveu a ciência e a ciência em si promoveu a tecnologia, dando no período, no final, na verdade, do período da Revolução Industrial, um ápice, uma explosão de tecnologia, então proporcionando assim uma aplicabilidade de todos os produtos tecnológicos que eram desenvolvidos à época. Então, nós temos esta definição dada pelos autores em suas falas sobre a
tecnologia. No caso, eles partem daí e depois do final do século XVII, eles dizem que foi um período de explosão de tecnologia, de um desenvolvimento industrial. E esse período de 150 anos foi marcado por uma ideia moderna, uma ideia moderna que deu um surto de tecnologia. E a partir daí houve diversos estudos a respeito da tecnologia, porém não voltada propriamente ao consumidor. Não, mas houve sim um estudo muito aprofundado por diversos autores em relação ao, ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento industrial e a tudo aquilo que estava em torno disso daí. E os autores, eles colocam esse desenvolvimento tecnológico, da tecnologia, em 3 vias. Eles dizem que o desenvolvimento foi dado pelos meios de transportes, pela medicina e pelos meios de comunicação. Através deste tripé, nós temos um desenvolvimento tecnológico agressivo, aonde realmente as relações humanas elas tiveram uma revolução. E os autores utilizam a sociedade americana como um exemplo de consumidores positivos da tecnologia. A sociedade americana, ela tem uma cultura de produção e de aceitação de tecnologia, tanto para produzir quanto para consumir a tecnologia. A sociedade americana ela consegue definir a tecnologia como o moderno que leva ao progresso. Tudo aquilo que é moderno leva ao progresso. Então, a sociedade americana ela une o conceito de modernismo com o conceito de progresso. Então, a junção de moderno com o progresso traz à tona para a sociedade americana, segundo os autores, o conceito de tecnologia. Então, a tecnologia é o moderno e este moderno conduz ao progresso. Então, para a sociedade americana, só haverá progresso se houver a utilização e o desenvolvimento da tecnologia. Para a sociedade americana, ela nessa cultura que ela já estava imersa, ela teve diversos aspectos que ajudaram a moldar essa cultura. Por exemplo, houve inventores, os inventores aproveitaram as oportunidades e criaram novos produtos. Os autores eles apresentam o Edison como um inventor que aproveitou a oportunidade, desenvolveu novos produtos. Além do Edison, ele também aponta Ford, que também aproveitou a oportunidade para gerar novos produtos. Então, na parte da produção, a sociedade americana ela aproveitou as oportunidades para produzir tecnologia e o consumidor norte-americano ele olhava as novidades com
um olhar de melhoria. Então ele enxergava a tecnologia como uma novidade que melhoraria, ou seja, uma novidade, um moderno que melhoraria, progresso, que levaria a um progresso. Então, para o americano, a tecnologia é desempenho mais sofisticação. E isso, para o americano, é uma melhoria e é algo então positivo. Então, para o americano, ele associa, para os autores dizendo, ele associa a tecnologia à liberdade, ao controle e à eficiência. Então, esse tripé liberdade, controle e eficiência faz parte da definição norte-americana para a tecnologia. Sabendo disso, nós agora saímos da definição propriamente dita dos americanos em relação à tecnologia e nós adentramos agora a um aspecto definido de tecnologia para os autores. Para os autores, a tecnologia é uma coisa artificial mais moderna, ou seja, uma máquina, uma coisa artificial que requer conhecimento de engenharia para o seu projeto e para a sua produção e que executa grande quantidade de operação por conta própria. A partir disso, nós entramos agora para o conceito de paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo ele está relacionado primeiro ao conceito ou à literatura do pós-modernismo. Os autores eles pegam agora uma definição de pós-modernismo que diz assim: é o período histórico onde a condição humana é caracterizada em grande parte por paradoxo. Então, pós-modernismo, a característica deste período é o paradoxo. E o paradoxo ou promove no ambiente um aspecto, uma sensação de aventura, de poder, de alegria, de crescimento, de transformação de nós mesmos, ou seja, das pessoas e também do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o pós-modernismo ligado ao paradoxo que vai trazer e vai gerar uma sensação de ameaça, de destruição também de nós mesmos. Ao mesmo tempo que traz alegria, traz a ameaça. Ao mesmo tempo que a tecnologia, no caso, já fazendo uma ligação, vai trazer um crescimento, mas também vai trazer, nesse sentido, uma destruição. Então, o pós-modernismo está ligado ao conceito de paradoxo. E muitos autores, diversos autores, discorreram a respeito da questão do paradoxo antes do período pós-moderno também. E também no período pós-moderno. Então há uma vasta literatura, segundo os autores, em relação ao paradoxo, tanto antes do período moderno, tanto no período moderno, quanto no período pós-moderno. Então, para o paradoxo, há uma vasta literatura. Nós falamos também que houve uma vasta literatura para, para a questão da tecnologia. Sabendo disso, vamos agora conceituar, de acordo com os autores, o que é o paradoxo. Paradoxo é uma afirmação que parece
contraditória. Embora possivelmente bem fundamentada ela possa ser, ou essencialmente válida. Por exemplo, o que eu estou dizendo agora é falso. Essa frase, o que eu estou dizendo agora é falso, ela é um perfeito paradoxo. Porque se for verdade é falso, e se for falso é verdade. Ou seja, ela traz em si mesma um paradoxo de ser e de não ser, de existir e de não existir, de ser falso e ao mesmo tempo verdadeiro, e de ser verdadeiro e ao mesmo tempo falso, dependendo da assertiva. Então, isso aí é um paradoxo. O paradoxo, ele traz em si esta qualidade de ser X e de não ser X, de tanto ser quanto de não ser. Então, neste caso, está aí a definição do paradoxo para os autores do artigo. Sabendo disso, agora nós podemos adentrar a literatura que os autores embasam a questão do paradoxo. Eles já vão lá atrás e remontam a Platão na sua dialética platônica. Depois vem para um período mais próximo com Kant, quando Kant diz que nós nunca conseguimos acessar a realidade, somente a aparência ou o fenômeno da realidade, mas não a realidade em si. Ele também discorre e fala sobre Hegel, dizendo que Hegel, ele na sua tese, na sua antitese ou antítese e na sua síntese, ele traz a questão do ser e do não ser ao mesmo tempo, que vai desenvolvendo através desta lógica de tese, antítese e síntese, e traz ao mundo aquilo que era abstrato. Aquilo que era abstrato se torna concreto em relação à evolução das coisas do mundo espiritual para o mundo físico. Então, para Hegel, também a questão do paradoxo era, na filosofia de Hegel, a questão do paradoxo ela era real, essa dialética do ser e do não ser. Nós também temos uma outra conceituação da dialética de Karl Marx, o historiador Karl Marx, de Freud e do Durkheim. Então, os autores eles dizem que o paradoxo, a literatura sobre o paradoxo, ela está recheada tanto por historiadores, filósofos, psicólogos e sociólogos, mas na questão do consumidor, ela não foi trabalhada da forma que deveria ser. Então há uma lacuna, um espaço para o estudo dos paradoxos em relação ao consumidor de tecnologia. Então, quais são os paradoxos da tecnologia? Tecnologia é liberdade, controle e eficiência, como nós falamos já em relação para o americano. E isso traz algumas qualidades. A tecnologia faz as pessoas ficarem mais oniscientes, onipresenciais, e também traz a questão da onipotência em certa medida. E isso é, para o americano, positivo, segundo a literatura que os autores trouxeram. Os autores identificaram mais de 20 paradoxos, só que eles se limitaram
para o artigo há 8 paradoxos. E quais são os paradoxos que a tecnologia trouxe, segundo os autores? Foram a atividade e a passividade. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela faz a pessoa ficar ativa, ela também faz a pessoa ser passiva. Ao mesmo tempo em que ela une as pessoas, ela separa as pessoas. Ao mesmo tempo que ela preenche uma necessidade, ela cria naquele mesmo instante uma necessidade. Ao mesmo tempo que ela é eficiente, ela se torna ineficiente. Ao mesmo tempo que ela traz uma competência, ela se torna incompetência. Ao mesmo tempo em que o consumidor adquire uma tecnologia nova, o novo já se torna obsoleto. Ao mesmo tempo que ela traz liberdade, ela torna-se dependente. Ao mesmo tempo que a tecnologia deixa uma pessoa em liberdade, ela faz a pessoa ficar dependente da tecnologia para ter liberdade. Ao mesmo tempo em que ela dá um certo controle, ela cria um caos na vida das pessoas. Então, eles identificaram, os autores identificaram esses 8 paradoxos. E, para combater ou para ter uma proteção consciente, um esforço consciente, intencional contra esses paradoxos que angustiam, que trazem estresse, que traz uma ansiedade, aí surgem as estratégias de coping, que procura neutralizar aquele que estressa, aquele que faz a pessoa ficar estressada, que faz a pessoa ficar angustiada, o estressor, né? Neutralizar o estressor. Então, a estratégia de coping ela serve para perceber o problema e analisar o problema, para tomar a decisão de forma não subconsciente, mas de forma consciente em relação à tecnologia. Então, uma das estratégias de prevenção é pré-aquisição. Antes de adquirir, a pessoa pode ignorar uma estratégia, recusar ou adiar o consumo de uma determinada tecnologia. A pessoa também ela pode fazer uma confrontação direta antes de adquirir, fazendo um pré-teste, fazendo uma compra heurística, ou seja, adquirir o top do top de algum produto ou aquele mais em conta. Aí ela vai analisar o problema para fazer tomar uma determinada decisão, através de uma decisão mais ampla, ampliada, através de um contrato de garantia, de uma garantia estendida, por exemplo, ou de uma manutenção estendida, através do terceiro, a estratégia para evitar o consumo. Agora, na estratégia para evitar, a pessoa pode negligenciar, ou seja, deixar para depois, abandonar uma determinada tecnologia para não fazer mais uso dela, ou distanciar de uma determinada tecnologia. E, por fim, a estratégia de confronto de consumo, que é de fazer parceria ou de tentar dominar. Mas os estudos eles revelam que, na maioria dessas estratégias, ainda a angústia ela pode dominar, mesmo que conscientemente, uma pessoa. Ou seja, então um paradoxo na decisão de consumo por uma determinada tecnologia, ela ainda continua acontecendo. Aqui nós temos o gráfico, uma figura do artigo mostrando desde lá do desenvolvimento e do período de desenvolvimento industrial,
período moderno, enfim, agora do período pós-moderno, e trazendo tudo aquilo que nós falamos de forma bem resumida. Então, essa figura ela representa de uma forma bem sucinta toda a teoria que os autores eles apresentam neste artigo. Concluindo, os autores eles dizem que as estratégias frontais e de evitação de tecnologia pode agravar ainda mais o sentimento, a emoção de angústia nas pessoas. Há uma competição entre as empresas de tecnologia e essa competição também traz desconfortos e angústias para os consumidores. Os paradigmas causam conflitos psicológicos, estresse, angústia, ansiedade nos consumidores e assim então emana o paradoxo. E o conceito de paradoxo ele deve ser trabalhado. O conceito do paradoxo ele tem que ser trabalhado em relação ao comportamento do consumidor e eles trazem esta visão de que o paradoxo é um conceito altamente relevante para o estudo do comportamento do consumidor contemporâneo e deve e merece ser mais estudado e mais explorado. Muito obrigado. E é isso.